Oi, povo abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, né? Para você que clicou aqui nesse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Raquel Oliveira, eu convido a você para ficar comigo aqui até o final, tá bom? E também já quero aproveitar e pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você comente nesse vídeo, porque eu amo interagir com vocês. Todo mundo que comenta aqui nos meus vídeos, eu respondo sim. Eu não deixo só um joinha, não. Eu respondo para todo mundo, tá bom? É um prazer muito grande ter você aqui comigo, ter a sua companhia. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Amém? Hoje eu quero falar também sobre uma pessoa aqui da plataforma, uma pessoa que tem bastante inscritos, uma pessoa polêmica. Uma pessoa que às vezes eu me divirto com ela. Eu não vejo muitas coisas, eu vejo mais comentários que as outras pessoas fazem, né? Pessoas que fazem vídeo comentando da dona do canal, porque é uma mulher. Mas, gente, tem hora que a gente tem que rir, porque são tantos absurdos que ela fala que não tem como não rir, muitas vezes. Quando eu digo que não tem como não rir, é porque são absurdos. Eu não estou rindo da pessoa. Eu estou rindo das coisas que ela fala. Mas, enfim, muitas das coisas que ela fala, ela acredita, né? E se ela acredita no que ela fala, mas nós temos bom senso e podemos ver, perceber e julgar que tem coisas ali, né, gente, que vão combinar, que não é verdade. Eu acho que tem muita coisa aí que é da imaginação da pessoa, coisas que ela gostaria de viver, experiências que ela gostaria de ter, e às vezes ela acaba fantasiando. Eu imagino que seja assim. É um pouco polêmica, como eu já disse, mas o que eu vou abordar hoje aqui nesse vídeo, entre as coisas que ela fala, é que ela detona as pessoas que fazem vídeo, né, falando dela. Ela considera isso seus inimigos. E nem são. Muitas dessas pessoas que fazem vídeo sobre ela é para ter conteúdo no canal, é porque não concordam, é porque refutam, porque ela fala muitas heresias, sim. E a gente tem que tratar de assuntos aqui na plataforma do interesse das pessoas. E as pessoas gostam que a gente comente, né? Gente, isso aqui não é um canal de fofoca, tá? Não é. Este canal foi feito para compartilhar a palavra de Deus. E todos os vídeos que eu faço aqui, eles sempre estão pautados na palavra de Deus, num trecho da Bíblia, numa história, num versículo, mas está sempre pautado na palavra de Deus, sim. Esse aqui não é um canal de fofocas, já vou avisando, hein? Mas, gente, é sério. Brincadeiras à parte, é sério. Por quê? Porque ela se diz, né, cristã, pastora, e muitas das atitudes que ela tem não combina com uma pessoa que é cristã. Muitas das coisas que ela fala não condiz com o comportamento cristão. São coisas que Deus reprova. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar, que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, que a mesma boca que louva a Deus, que glorifica a Deus, não pode denegrir a imagem do semelhante, não pode falar mal. Então ela está indo contra a palavra de Deus. E ela usa uns termos que só Jesus na causa, viu? Vou usar aqui uns termos que ela usa, olha. Terra seca, língua bifurcada, cobra venenosa, gavião cruel, sapo venenoso. Gente, você sabe já, né? Já descobriram de quem que eu tô falando, né? Porém, antes de citar o nome da pessoa aqui, eu quero ler duas passagens aqui da Bíblia. O primeiro versículo que eu vou ler está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu vou ler apenas a última parte do versículo 34, que diz assim: porque a boca fala do que o coração está cheio. Inclusive, foi essa ilustração que eu coloquei na capa desse vídeo. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que é bem isso que está ilustrado lá. A nossa boca, ela sempre vai falar do que a gente carrega dentro do nosso coração.
E se a gente tem ressentimento, se a gente tem raiva, se a gente não perdoa, se a gente quer ver o mal das pessoas, a gente vai acabar proferindo palavras desse tipo, que vai produzir coisas ruins nas pessoas. No livro de Efésios, no capítulo 4, se encontra lá exortações à santidade. Paulo falando aos Efésios, passando uma série de orientações para a igreja de Éfeso, como deveria ser o comportamento deles, né? E aqui no início do capítulo 26 diz assim: fiquem irados e não pequem. Irmãos, nós vamos nos irar, nós vamos passar raiva, nós vamos ficar com raiva de algumas situações, de algumas pessoas, porém nós não devemos pecar. A ira faz parte da nossa vida, não tem como. Nós somos pessoas, somos humanos, somos carne. Às vezes o sangue ferve na nossa veia, né? Nós não temos sangue de barata. Então a gente às vezes vê alguma situação, a gente ouve certas coisas que nos deixam irados, porém nós não devemos pecar. Isso quer dizer o quê? Que nós não devemos dar lugar à ira. Nós não devemos pôr para fora aquilo que a gente está sentindo naquela hora. Porque se a gente contar até 10, alguns querem contar até 100, até 1000, né? Antes de responder, nós vamos nos poupar de muitos problemas, de muitos aborrecimentos, tanto na hora como no futuro. Então nós não devemos dar lugar à ira. Quando a gente ouve alguma coisa que nos aborrece, que nos entristece, que nos deixa revoltados, irados, nós devemos nos conter, esperar passar aquele momento de furor, de raiva para responder. Se a gente tiver assim, né, um certo grau de amadurecimento espiritual, nós não vamos nem responder, né? Nós vamos levar para Deus e deixar quieto. Mas tem coisas que não dá para deixar passar. Porém, nós devemos falar na hora certa, porque a palavra dita na hora certa produz bons resultados. E no versículo 29 diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tem outras traduções que dizem palavras torpes, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Na King James, ela diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, porque na nossa língua tem poder. A nossa língua tem poder de matar e de dar vida. Quantas pessoas que já não saíram da igreja, já não abandonaram a Deus por causa de uma palavra maldita, numa hora errada, que entristeceu a pessoa, que magoou e que fez com que ela deixasse a igreja. Tem um irmão da igreja, hoje em dia ele não congrega mais na mesma igreja que eu, mas congregamos um bom tempo juntos. Ele disse que o irmão dele saiu da presença de Deus e ficou, se não me engano, 17 anos afastado. Por quê? Ele saiu do trabalho, passou numa lanchonete com um amigo dele que não era cristão, e os dois sentaram numa mesinha e pediram uma tubaína, e estavam lá tomando a tubaína, e passou uma outra pessoa, né, da igreja e viu eles tomando aquele refrigerante, mais tubaína, né, na garrafa de vidro, foi contar para o pastor que eles estavam tomando cerveja. Aí, o que aconteceu? Ele chegou no culto, ele era uma pessoa que fazia parte do louvor, e o pastor chamou ele e falou: olha, você não vai tocar. Ele falou: mas por quê? O que eu fiz? O pastor falou: você sabe o que você fez. Ele falou: não, eu não sei. O que eu fiz de errado? Você sabe. E não deixou ele tocar. O rapaz foi embora e ficou 17 anos afastado da presença de Deus. Por quê? Uma pessoa que viu uma situação, deduziu que era uma cerveja, fofocou, né? Porque isso é fofoca para o pastor acreditou. E ao invés de chegar para a pessoa e perguntar: fulano, me contaram isso, é verdade? Isso procede? Ele ia explicar: não, eu estava ali, mas eu estava tomando uma tubaína. Então, o pastor errou de ter acreditado, de ter já chegado intimando a pessoa, ao invés de perguntar. O outro errou porque fofocou e acabou tirando uma pessoa da presença de Deus por 17 anos.
Então, é muito grave o que a gente fala. Nós temos que ter muita responsabilidade nisso. Então, se nós não temos uma palavra que edifique, que traga esperança, que traga vida, é melhor ficar calado. E eu procurei definições das palavras que a pastora Nadir profere muitas vezes, né? Vou até pôr um áudiozinho aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Só um minutinho aí. Rebatendo aí, terra seca, cobra venenosa, urubu pongá, gavião cruel, cego de guia, prevaricadores infames. Tá vendo aí? Não foi eu que disse, é ela que diz essas coisas. Então, eu peguei aqui a definição dessas coisas. Olha, terra seca. Terra seca é o quê? Uma terra improdutiva, uma terra que não se pode plantar, porque ela não vai permitir que a semente venha germinar, venha crescer e venha dar frutos, porque ela é seca, ela não gera vida. Então, quando ela chama uma pessoa de terra seca, ela está dizendo que essa pessoa é uma pessoa que não tem Deus. Que uma pessoa que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo, ela não tem vida em si mesma. Eu costumo dizer que existem muitos zumbis na Terra, né? Porque se as pessoas não têm Deus, não têm vida, estão mortos em si mesmos, mas estão andando, respirando, então são zumbis. Né? Mas ela está chamando a pessoa de improdutiva, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem o Espírito Santo, uma pessoa que não produz nada. Olha, uma pessoa que chama a outra de terra seca, olha o que ela está semeando na vida da outra pessoa. Olha o que ela pode estar gerando. Olha, você é uma pessoa improdutiva. De você não vai sair nada de bom vai nascer aí de você. Porque você não tem o Espírito Santo. E tem muita gente que pode acreditar nisso, né? Uma pessoa recém-convertida, ou uma pessoa que está passando por uma prova e pode pensar, gente, Deus não está comigo. Porque se o Espírito Santo estivesse na minha vida, eu não ia estar passando por isso. Ela pode acreditar numa coisa dessa, acreditar que ela é uma terra seca e morrer espiritualmente. Outra coisa que ela fala é urubupungá. Isso é o quê? É um corvo. E corvo, gente, urubu, ele se alimenta de quê? De carniça, de carne morta, do que não presta. Então, quando a pastora Nadir chama alguém de urubupungá, ela está chamando a pessoa de imunda, pessoa que vive no lixo. Gente, isso é sério. Nós não podemos proferir esse tipo de palavra para ninguém. Misericórdia. Então, se alguém fala alguma coisa de mim que eu não gosto, eu vou chamar a pessoa de imunda, uma pessoa que se alimenta de coisas mortas, de carniça, principalmente se for uma pessoa que professa a mesma fé que eu. Que exemplo eu estou dando? Que testemunho é esse? O que eu estou profetizando para essa pessoa? Misericórdia, quem que vive no lixo? Quem que gosta de coisa suja? Quem é o sujo? Não é o diabo, o inimigo da nossa alma? Então a pastora Nadir, quando chama uma outra pessoa aqui da plataforma com esse nome de urubupungá, ela está dizendo que essa pessoa pertence ao maligno. E essa pessoa não pertence. Muitas das pessoas que eu vi aqui fazendo vídeo sobre ela, comentando, são pessoas cristãs. Outra palavra que ela fala, língua bifurcada. Quem tem língua bifurcada? Os répteis, principalmente as cobras, né? Quando ela chama alguém de língua bifurcada, ela está chamando de víbora, de cobra. E nós costumamos chamar de cobra as pessoas que são o quê? Traidoras. Quando eu penso na definição dessas palavras, do que elas chamam as pessoas, cobra venenosa, língua bifurcada, serpente. Quem é a serpente? O inimigo, Satanás. Aí ela fica chamando as pessoas, né? Não está chamando de diabo, de Satanás, literalmente, mas está chamando por uma figura que representa Satanás, né? Olha só o peso dessa palavra. Outra coisa que ela fala, sapo venenoso. Quando ela chama uma pessoa também de sapo venenoso, ela está dizendo que essa pessoa não tem moral, que é uma pessoa que fere os bons costumes, que é uma pessoa infame, de caráter duvidoso. Ela convive com a pessoa?
Ou ela só conhece das redes sociais? Só porque fala alguma coisa que ela não concorda, ela pode sair chamando a pessoa aí de imoral, de caráter duvidoso, se ela não conhece? As palavras têm muito peso. E como diz aqui na palavra de Deus, as nossas palavras, elas têm que transmitir graça aos que ouvem, não transmitir desgraça. Ela que gosta de ir pro inferno, né? Vive fazendo lá tour no inferno. Ah, meu Pai eterno. Ela vive fazendo tour no inferno. Toda semana ela vai lá dar um rolê no inferno para ver quem tá lá. Né? Então, já que ela gosta tanto do inferno assim, ela quer levar as pessoas para lá. Aí ela fica, né, profetizando na vida das pessoas que elas vão pro inferno. Porque se uma pessoa que é traidora, uma pessoa que é suja, que é imoral, que é desprezível, que não produz vida, qual é o lugar dessas pessoas? É no inferno, né? E ela que vive fazendo tour por lá, misericórdia. Então, irmãos, mais uma vez vou deixar um alerta aqui sobre o nosso falar, porque nós daremos conta de cada palavra vã, cada palavra torpe que sair da nossa boca. A nossa boca foi feita para agradecer a Deus, para reconhecer Ele em tudo, para nós louvarmos e engrandecermos o seu nome, para nós pregarmos o Evangelho, para nós darmos bons conselhos, para trazer esperança aos que nos ouvem e não para transmitir maldição para as pessoas. Eu imagino que Deus fica tão entristecido quando ouve a pastora Nadir falando essas coisas e ela acha que tá abafando, né? Ela acha que ela é assim com Deus e assim com Jesus. Porque Jesus vive aparecendo para ela, vive falando com ela, vive se revelando a ela, né? Que lá no céu tem prateleiras com órgãos humanos, com pulmão, com coração, com rins. Gente, é cada coisa que ela diz que Jesus mostra para ela, que eu acho que Jesus fica até vermelho de vergonha. Só o sangue de Jesus. Então, é isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo, gente. Comentem aqui o que vocês acham. Como eu sempre digo, eu não ligo se vocês discordam de mim, porque nem todos vamos concordar, mas que sejam comentários respeitosos. Teve uma pessoa que comentou em um dos meus vídeos aqui e eu ocultei o comentário e bloqueei essa pessoa porque ela veio com muito desrespeito. Mas todos os comentários são bem-vindos, não importa se discordam de mim, não importa. E eu, como disse antes, respondo a todos, tá bom? Eu não falto com respeito com ninguém e espero que ninguém falte com respeito comigo também, porque toda comunicação é uma via de mão dupla, né? A minha educação não depende da sua, porque cada um dá o que tem. Porém, eu não sou obrigada a ler certos comentários que vão denegrir a minha pessoa. Então, eu excluo e bloqueio mesmo, tá bom? Mas do contrário, todos os comentários são muito bem-vindos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijo, galera!